Bom, pessoal, vamos aí para mais uma aula complementar. Vamos falar sobre ciclo, porque isso é tão importante quanto saber operar, seguir o gerenciamento. Então, nós temos aqui até um post dentro da minha página ali, né? Que eu fiz esse post, né, para poder explicar um pouco dos ciclos que eu fujo, né, para poder ser mais assertiva. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. Vários gaps. Ou seja, se ali aproximadamente ali dentro de uns 10 minutos, ou seja, no gráfico de M1, umas 10 velas para trás, você está tendo mais de 2 gaps seguidos, 3, 4, muito gap, isso não é muito legal para você operar. Porque o gap, ele vai ficar tentando corrigir, fazendo essas correções do preço a todo tempo, tá? E atrapalha um pouco a sua leitura de velas. Para uma leitura, né, na nano, uma leitura de velas, vai vir a atrapalhar bastante, tá? Então vamos lá. Mas já acumulações. Acumulações, a gente consegue até ver esse padrão acontecendo bastante, né, no gráfico. Onde acontece uma acumulação, a gente sabe que vai acontecer outra, e uma puxa a outra. Por quê? É uma região de briga do preço. Onde eu tenho pessoas posicionadas, tanto no mercado aberto quanto no mercado de OTC, tá? Que é onde o algoritmo, ele se prende, porque ele simula a movimentação ali do mercado, tá? Doji. Apareceu 2, 3 dojis, para de operar, tá? Porque o doji trava a vela. Então, se você tem ali uma leitura, ele pode, de repente, ficar travando ali numa região que você pode fazer uma leitura de que o preço deu uma continuidade. Pode atrapalhar também. Sequências de corpo grande ou pavio giga, né? Que é aquele pavio que a gente vê muito volátil. Isso é uma volatilidade dentro das velas, né? Na leitura de velas. E isso é ruim, porque o movimento de vela fica muito rápido. Dentro de 1 minuto em M1, isso fica mais rápido ainda. Ou seja, se você tem uma leitura padronizada de velas ali, ela pode não estar dentro dessa leitura, dentro do seu time frame. Ela está se movimentando muito rápido. Então ela atinge, ela rompe. É horrível operar quando o gráfico está muito volátil. Tá? Como que você sabe que está volátil? Muito pavio longo, velas longas, crescendo muito, muito compridas. Tá? O ideal é o quê? Equilíbrio. Eu preciso de velas grandes, pequenas, médias, com pavio grande, pavio médio, pavio pequeno. Então eu preciso de um equilíbrio. Vamos lá. Deixa eu ver se está compartilhando. Tá, assim. Movimento lento de velas, ou seja, aquela vela que ela faz aquele movimento, tá? Deixa eu simular aqui. Ela faz aquele movimento, aí fica assim, ó, né? E não sai do lugar, não evolui. Às vezes ela fica assim, aí muda de cor, muda de lado, ela cresce aí volta, aí fica assim um tempão. Foge disso, tá? Não opere quando o gráfico estiver assim, tá? Nem rápido demais, nem muito lento. Nem com muito volume, que são aquelas velas compridas, e nem com pouco volume, tá? Sequências de velas curtas, que foi o que eu falei. Velas muito pequenas. A gente vai ver cada uma, a gente tem um ciclo de quê? De velas muito compridas, muito pavio, ou seja, eu tenho um movimento de explosão, tá? A partir daqui, ó, vela muito grande, muito grande, muito, muito grande, muito, muito grande. Atenção nisso aqui, tá? Muito grande. Então, e junto com ele está fazendo acumulações, tá? Acumulação ou consolidação, como quiser. Eu chamo de acumulação, que é quando o preço está acumulado numa cotação e onde ele agarra numa região de briga, ele vai brigar outra, e ele vai brigar outra, e aqui está começando aqui, porque aqui também teve um sequencial de velas que não saiu, o preço não evoluiu, tá? Péssimo, péssimo. Velas muito grandes e muita acumulação. O preço vai, aí volta. Aí vai e volta. Horrível isso. Ó, vai e volta, vai e volta, vai. Péssimo. Você não tem leitura de continuidade. Você quer ver uma reversão e às vezes não acontece. É horrível operar assim, ó. Olha isso aqui. Ciclo ruim, tá? Velas. Velas em sequencial grande, ó. Aí junto acontece velas muito pequenas, muito pavio, estourado, gráfico volátil, nesse momento aqui. O que é ideal? Isso aqui, ó. Isso aqui é um equilíbrio de velas. Eu tenho velas grandes com velas pequenas, nada de pavio muito estourado, tá? Pavio curto, perfeito esse cenário aqui. Isso aqui é um ciclo de quantas velas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 12 velas, uma média ali de 15 velas, né? Você teria ali nos próximos 15 minutos um bom ciclo, tá? Vamos ver outro aqui. Esse aqui tava ótimo. Aí aqui começa a microacumular, ó, tá vendo? Ó, velas pequenas demais. Aconteceu a primeira, a segunda, sai fora. Vai começar a acumular. Fez a primeira vela pequena, fez a segunda e o preço não sai. Olha a cotação. Onde o preço de compra abre e fecha, o preço de venda abre e fecha. A cotação. O preço não saiu dessa região aqui, ó, nos 2 últimos minutos. Então, como é que você faz uma compra? Você não sabe se você vende. Você pode até pegar uma taxa. Interessante se você tiver gatilhos aqui, mas não acho interessante. De repente eu teria aqui, ó, por conta disso aqui, ó, tá? Por conta disso aqui. Mas é complicado você
Ó, aqui, uma subida constante de alta. Percebe uma coisa que isso é muito característico do OTC, tá? Eu tô aqui nessa corretora, que é uma corretora que eu tô fazendo, né? Um experimento, que eu ouvi falar que ela é muito boa para a lógica do preço. Tá encaixando muito bem. Então eu resolvi experimentar, fiz um depósito hoje, fiz o cadastro e fiz duas operaçõezinhas aqui, ó. Tá? Eu dei 2 win num backtest com a conta demo, e aí mais dois. Era para ser 4x0 hoje, mas enfim. Eu vou deixar o link aqui abaixo para quem quiser se cadastrar nela, né? Eu ainda não fiz saque nela, para ver se ela bloqueia, se paga direitinho, mas eu ouvi dizer que paga direitinho. Então vamos lá. Bom, vou colocar o link aqui abaixo também, o material dos 6 gatilhos também, tá? Abaixo desse vídeo. Repara aqui, ó. Uma vela, uma vela, uma vela vermelha. Ou seja, eu tô tendo um nanolote para uma subida intensa. Aqui que veio fazer duas velas. Se eu tô vendo primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, eu já sei que ela tá numa característica de fazer uma correção mínima e ela tá com força para subir. Então, nesse ciclo aqui do mercado, eu percebo o quê? Gente, é necessário às vezes vocês conversarem com o gráfico, porque você consegue entendê-lo melhor. Se ele está numa constante de subir, então eu vou aguardar fazer uma correção para então eu entrar a favor. Por quê? Porque o ciclo dele, principalmente do algoritmo, tá? Ela tá fazendo sequencial de uma vela vermelha para subir, uma vela vermelha e sobe, uma vela vermelha e sobe. Então eu vou ter gatilhos em alguma região, aí eu tenho que ver a leitura, né, confirmações na leitura do passado aqui, né, para então eu fazer as minhas entradas, ok? Então, baseado nisso, aqui nesse ciclo, eu só vou comprar. Então, eu vou buscar os meus gatilhos ao longo da mentoria, né? A gente vai aprender aí os gatilhos ideais para a gente poder fazer as entradas, confirmação no passado, tá? Leitura de vela no tempo atual, para então a gente fazer as entradas a favor do quê? De compra. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, se eu estou no momento de compra, ele vem aqui, ó, faz um topo, faz uma reversão e rompe, o que eu tenho aqui? Lógico, né, gente? Eu tenho compra aqui. Olha isso aqui, olha a linha da cotação, certinha. Então, se ela está respeitando esse padrão e ela faz esse rompimento, aqui está o meu gatilho a favor do quê? A favor do rompimento, a favor da força, tá? Acabou de fazer uma correção, então provavelmente vai fazer mais algumas velas, como tem feito nos últimos padrões, ó. Eu estou tendo aí um sequencial de mais de 3 velas, 2, 5, 3 e por aí vai. Então, se eu estou ainda numa segunda vela, eu tenho espaço aqui para seguir esse ciclo, tá? Principalmente se é muito repetitivo os padrões em OTC. Então, eu sabendo que ele repete muito isso, então, se ele está fazendo esse padrão de corrigir com uma ou duas velas no máximo de venda, eu vou comprar quando ele fizer um rompimento numa região, quando tiver um gatilho aqui e tudo mais. Ok? Olha só como é que bate, gente. Eu fiz a marcação aqui, né? Fiz a marcação e veja como que bate. É magnífico isso. É muito bom. Então, vamos lá. Essa região aqui para trás. Olha que lindo. Essa corretora é muito boa para a lógica do preço. Ela é excelente, tá? Então, vamos lá, gente. Eu fico chocada como essas marcações, né, dentro da lógica do preço, tem todo sentido, né? Olha que lindo. Então, até aqui, ó, no fundo, ó, olha como é que respeita. Isso aqui, gente, o algoritmo do OTC, ele vai respeitar alguns padrões de cotação. Então, quando você tem essa linha aqui, ele tem essas linhas para se ancorar, para ter uma estimativa, vamos dizer, para simular o preço. Passou daqui, vai. Passou daqui para baixo, desce. E por aí vai, tá? Então, a gente entende como é que funciona, né, a análise do robozinho e a gente só segue. Então vamos lá. Outro ciclo também. Deixa eu ver aqui, ó. Péssimo ciclo, né? Já falei dele? Já sim. Velas grandes demais, não. Velas pequenas, não. Muito doji, muito gap. Aqui não acontece tanto gap. Aqui tem, ó. Ó. Eu tenho gap aqui. Eu tive outro aqui. Não. Então eu tive dois gaps aqui, dá pra ir, dá pra passar. Agora, se eu tenho fazendo muito gap, um atrás do outro, ó, aqui eu tive um gapzinho, que é o espaço, né? Se ele ficar fazendo isso toda hora, eu saio fora do gráfico, tá? Eu saio fora do gráfico, ó. Um gap aqui. Até que os gaps que ele vem fazendo até que tá legal. Mas, ó, olha isso, gente. Muita acumulação. Eu preciso de quê? De correção. Até que aqui, apesar de acumular, né? Ele tá fazendo velas grandes. Por que é ruim quando você tem muitas velas grandes? Porque ela faz no movimento de uma vela só, o que ela faria em duas, três, e você poderia pegar uma oportunidade numa leitura, tá? Então, se você pega um gráfico que ele fica fazendo um movimento só, estraga a sua leitura, né? Estraga o nosso lindo vela-vela. Ó, um ciclo perfeito aqui, ó. Favorável. Aqui, ó. Ó, fazendo boas correções, ó. Desce, bate aqui, ó. Pegou uns 50% dele, onde ele fez um fundo. É isso aqui que a gente tem que ver, ó. Tá vendo? Um ciclo bom, bacana, para poder, pra poder operar, tá? Deixa eu ver aqui. Tem um gap aqui. Outro gap aqui, outro gap aqui.
Se você for operar nessa região aqui, você vai levar, tá? Por quê? Porque o gap, ele pode retrair no gap, tá? Então, quando o preço retorna aqui, ele tende a sentir essa região que fica o espaço vazio, ou seja, tem que preencher. O preço tem que ser preenchido, precisa ser arrematado, tá? Isso aqui, ó, seguido um do outro, é péssimo. Eu já não operaria se eu tivesse com o preço atual aqui. Eu esperaria romper e aí sim eu começar a ver possibilidades para poder operar. Então, gente, é tão importante vocês seguirem o gerenciamento, saber operar de forma correta, tá? Para poder ser mais assertivo do que tomar loss, mas é muito, muito importante vocês observarem o ciclo, porque o operacional de vocês às vezes está afiado, tá bacana, mas vocês operam em qualquer gráfico. E não é qualquer gráfico que fica legal para poder operar. Mudei aqui de paridade, ó. Ó, momento bacana, momento bom para poder fazer entrada, tá? Eu só não vou entrar porque eu já fiz 2 operações hoje. Eu já bati metinha ali com essa banca aqui que eu tô fazendo uma banca baixa, né, de R$ 100. Mas, ó, só você reparar, ó, se o ciclo tá bom, tá fazendo correções, velas grandes, não tá se repetindo isso aqui, né? Veio assim 2 vezes, mas se isolou, acabou, tá normal. Vela grande, vela pequena, nada de pavio exagerado, né? Pavio pequeno, pavio pequeno. Então, tá fazendo correções, ó, tá subindo, né? Tá rompendo fundos e topos, ó, topo ou fundo maior do que o outro, né? Crescente. Então, isso aqui é uma característica, ó, pavios. Pavio de baixa, né? Pavio não, perdão, pivô. Pivô de alta, tá? Tá rompendo topos? Tá. Então, tá no movimento bacana. É esse movimento aqui que você precisa ter, tá? Para então o operacional de lógica do preço encaixar melhor. Porque aí você vai fazer compras a favor da tendência, tá? Então, no momento em que a vela vem fazer uma correção, a gente tá tendo um gap aqui, ó. Quem assiste a aula de gap sabe que dá o gap, busca comando para reverter. Ele pode vir buscar esse comando, como pode vir buscar esses. Aí, não sei, parece que foi esses, ó. Só que aí aconteceu outro gap. Então, provavelmente, ele vem atingir ó, com outro objetivo. Ou vai reverter daqui, tá? Porque como ele já deu gap e ele já atingiu o comando, ele pode vir querer buscar esse próximo comando aqui. É sempre o comando mais próximo do preço, tá? Às vezes ele vai buscar comando bem longe. Mas, ó, parece que... Vamos ver, vamos deixar terminar. Foi aqui mesmo, ó. Então, quem opera gap aí, ó. Peguei uma aqui ao vivo. Olha que maravilha. Peguei aqui, ó. Um gap ao vivo. Falta alguns segundos, faltam quase 10 segundos. E não. Parece que esse gap aqui vai vir querer buscar isso aqui. O que eu disse? Agora vai reverter. Agora vai reverter. Por quê? Aqui é zona de compra, tá? De alta defesa de compra, onde compra remata na venda. E eu tenho também um comando. E eu tenho zona de reversão. Então pode ser que o preço venha a fazer uma graça aqui, não sei. A gente tá vendo aí ao vivo. Mas a tendência seria ele reverter, tá? Ele pode estar com uma baixa muito forte. Ele deve querer vir buscar isso aqui, não é possível. Deixa eu ver se eu tenho algum comando. Tem esse comando aqui, ó. Pode ser ele que ele veio buscar. Mas essa vela tem que terminar verde. Olha onde ele foi buscar lá embaixo. Seria um win, se a gente tivesse entrado aqui operando gap, tá? Ó, seria um win. Ia dar aquele susto, né? Eu fico bem apavorada. Confesso que eu fico bem nervosa quando eu faço a leitura correta que ela tem que fazer. Então vocês viram aí ao vivo. Só não fiz entrada porque não quis arriscar, já tive minha meta batida hoje. Mas antes, assim que iniciou a vela, eu já dei a cal aí pra vocês, né? Do que vem acontecer. Deu gap, achei que deu gap, viesse buscar comando. E aí aconteceu outro gap empurrando o preço. Isso aqui, ó, da exaustão. Então provavelmente quando ele encontra uma região onde eu tenho reversão, ó. Na aula de gap eu não tive essa oportunidade, né, de poder mostrar ao vivo. De repente eu faço um cortezinho nessa parte aqui e insira lá na aula de gap, tá? Como uma aulinha complementar, já que eu consegui pegar, né, isso aqui na hora, né, ao vivo. Então, seria um win, mais uma aí para conta, mais uma análise top, análise técnica. Então, isso é a maior prova de que, se vocês estudarem, veja, reveja, pratique, vá pro gráfico, pratique, não tá conseguindo, pratique de novo, entende? Eu demorei um pouco para dominar a lógica do preço, mesmo porque eu aprendi muita coisa errada no meio do caminho, né? Muito trader que não sabe operar e quer ensinar, então a gente acaba consumindo conteúdo que não é adequado para leitura em opções binárias. Mas é isso aí, ó, vocês têm um ouro na mão de vocês. É um operacional que, olha, 90%, quiçá até 95% de assertividade, tá? Operacional de gap. Então, se vocês treinarem só o gap, se vocês fizerem treino só de gap, vocês vão se dar muito bem, tá? Bom, pessoal, eu acho que não tem mais nada. Só falando aqui do ciclo de baixa, tá? Forte, ciclo de baixa. O que eu tenho aqui em comum? Uma vela verde a cada uma grande sequência de velas, 4 ou mais velas vermelhas. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ciclo repetitivo com forte baixa. Eu vou comprar aqui, nesse momento? Claro que não.
Eu tô pedindo para tomar LOIs. Então, aqui nesse momento, eu vou operar a favor da continuidade, aí eu vou ver os gatilhos, as marcações, o que eu tenho de confirmação atrás do gráfico, tá? O que eu tenho de confirmação aqui na vela no momento, tá ok? E por aí vai. E a partir daqui, eu também vou ter boas marcações para poder entrar aqui baseado nas confirmações que eu vou ter aqui, tá? Então, vocês podem ver que o ciclo, quando se repete, é muito bom, tá? Corretorazinha aí, que eu tô gostando, tô curtindo, tá? Se eu também achar ruim alguma coisa, vou falar também, tá? Mas, por enquanto, tá muito bom. É o que a galera tá falando por aí, tá? Então, link aí abaixo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Recording stopped.